Efésios, no capítulo 5, quero ler aqui o verso 14. Jesus amado, Efésios 5, 14. Vou ler o 15, o 16 e o 17 também. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Aleluia! Pastores, não sei porquê, está distorcendo a voz. É só para o Floriano ou é para mais alguém aí? Thaisa, Tamara, boa noite, seja bem-vinda. Está distorcendo a voz para mais alguém aí? Às vezes pode ser problema na internet aí, Floriano. Vamos aguardar aí. Aqui está ok. Tá bom. Ó, então vamos em frente. Então, dentro deste texto, né? Nós já na oração da pastora, ela falou em dias complicados que estamos vivendo, né, que estamos passando, momentos difíceis, né, e eu quero falar um pouco hoje, nós queremos falar um pouco hoje, né, melhor, olha aí, então vamos em frente, vamos adiante. Queremos falar um pouco hoje sobre avivamento, sobre morte, sobre arrependimento, né? E esse texto nos diz ali no versículo 15, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, como aqueles que não sabem nada, como aqueles que não entendem nada, mas sim como sábios, ou seja, como homens e mulheres prudentes que procuram entender os tempos e as estações que estão vivendo, né? Que procuram compreender o momento pelo qual nós estamos passando. Esse texto aqui, desse capítulo 5 de Efésios, ele nos leva a um confronto, né? Ele nos confronta, na verdade. Quando nós lemos o versículo 14, que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, nós pensamos naquilo que a Bíblia nos diz a respeito daqueles que morreram, né? Daqueles que morreram, eles estão em um estado onde eles estão dormindo, onde eles dormem. Então, se eles estão como quem dorme, eles estão ali aguardando o momento da volta de Jesus, o momento em que eles ressuscitarão, né, com Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, e quando nós falamos de avivamento, nós dizemos muitas vezes: o avivamento está chegando, está vindo um pastor de tal lugar, enfim, um missionário, alguém que está trazendo o avivamento. Mas esse texto, ele nos mostra, é isso que nós temos entendido, de que nós esperamos que o avivamento ele aconteça do lado de fora, na vida da igreja, na vida de uma multidão, quando o avivamento ele deve começar dentro de mim, quando ele deve começar na minha vida. Quando eu olho para a minha vida e vejo que eu estou nesse estado, onde eu estou dormindo, onde eu estou como morto, onde há áreas na minha vida que estão em trevas
e que precisam receber a luz de Jesus para que o avivamento na minha vida, nesta área, ela aconteça. E como é que nós podemos buscar isto? Através de um arrependimento, né? Através da nossa busca de santidade, através da nossa separação. E muitas vezes nós falamos sobre isso, e talvez você possa até me dizer o seguinte: mas a gente faz isso, a gente é separado do mundo, a gente é filho de Deus, né? A gente não anda como andam os nécios, né? Aqueles que não sabem nada. A palavra diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos aprender a aproveitar, a remir o tempo, a aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. E hoje Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento de coisas que nós fazemos que muitas vezes nem percebemos que estamos fazendo. E por causa disso deixamos então de vivermos este avivamento nas nossas vidas. Por quê? Porque existe alguma área na minha vida que está em escuridão. E quando há escuridão na minha vida, não há avivamento. Quando há escuridão, há trevas, há morte. Quando há morte, não tem vida. Eu sei que esse texto do capítulo 5 de Efésios, ele é muito rico. E eu sei que você tem mais coisas para falar em cima disso, amor. Vou deixar você falar um pouco. Amém? Posso falar? Pode, claro. Deixa eu ver, a gente se ajeita aqui, gente. Suzana, aqui. Boa noite. Felipe, boa noite. Sejam bem-vindos à Sala do Trono. Permaneçam conosco aí, sejam abençoados. Amém. Queridos, então, a gente vai estar entrando agora num período, né? A gente estava falando sobre os filhos e agora o Senhor trouxe uma direção para nós aí. Nós vamos estar trabalhando o ministério de intercessão. Vamos estar trabalhando aí nesse tempo agora, não sei quanto tempo, mas que o Senhor for nos dirigir em trazendo este tema, né? Um arrependimento que produz o avivamento, porque nós falamos em avivamento, nós ouvimos falar de avivamento, nós dizemos que queremos um avivamento, mas muitas vezes a gente nem para, né? Para entender direito o que é isso. E é que nem o pastor falou, né? Às vezes a gente espera o avivamento como se fosse uma onda que vai vir e eu vou me jogar nela, né? Eu vou entrar nesse avivamento. Então a gente vai começar a trazer uma série sobre isso. Já vamos falar aqui que na próxima sexta-feira o Sobrenatural vai estar falando também sobre este assunto. E se nós queremos este avivamento, nós precisamos entender o que é isso, amém? E eu não sei se você quer, mas eu quero. E se alguém que está aqui quer, diga amém, ou diga eu quero. Eu quero esse avivamento na minha vida. Exatamente isso, né? E ontem o Senhor nos trouxe esse texto de Efésios, e nós estávamos exatamente conversando sobre isso e fazendo esses questionamentos. O que é esse avivamento? Como se produz esse avivamento? O que eu preciso para viver esse avivamento? E o Senhor nos trouxe esse texto de Efésios, que ele é riquíssimo, se você puder parar e ler este texto, né? E ele começa a trazer exatamente a luz, sabe? Nós precisamos da luz do Senhor, porque nós começamos dizendo um arrependimento que produz um avivamento. Então, esse texto que o pastor leu, desperta ou tu que dormes. Eu preciso olhar para dentro de mim e enxergar que eu estou dormindo em determinadas áreas da minha vida, né? E eu preciso ser despertada. Só que muitas vezes eu nem sei quais são as áreas da minha vida que estão estão mortas, digamos assim, né? E que precisa vir essa vida, e que precisa vir esse avivamento. Então, eu preciso que a luz do Senhor, ela entre
dentro de mim e traga revelação do que ainda há em oculto, ainda há dentro de mim, que me impede de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Essa chama ardendo dentro do meu coração. Porque nós precisamos entender que o avivamento não pode ser essa onda externa que vem e eu me jogo nela. Não, ele precisa ser produzido dentro da minha vida. É assim que tem que ser. Eu preciso olhar para dentro da minha casa, eu preciso olhar na minha família, e esse avivamento precisa começar aqui dentro da minha casa, dentro da minha vida. E como que ele começa? Exatamente quando a luz de Deus, ela entra dentro das minhas trevas e ela começa a me mostrar o que ainda há de errado dentro de mim, o que ainda há imperfeito dentro de mim. Porque, queridos, nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos nos arrepender. Porque muitas vezes a gente acha que agora eu estou em Cristo, agora eu estou na igreja e está tudo bem, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Não, nós somos pecadores. Nós vivemos todos os dias em conflito, muitas vezes, conosco, com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos. E isso tem que ser apresentado diante do Senhor. Então nós precisamos nos apresentar diante do Senhor e pedir: Senhor, traz luz para a minha vida, traz luz para as trevas que ainda existem dentro de mim e que eu possa olhar: Senhor, eu não vivo ainda essa vida plena em Ti. Senhor, eu ainda tenho áreas da minha vida que ainda estão longe do Senhor, que ainda estão necessitando de transformação, necessitando que haja essa mudança. E assim nós vamos produzindo dentro de nós esse arrependimento. Eu preciso, amados, olha, é uma das coisas que Deus mais tem trazido para nós esse tempo. Nós precisamos nos arrepender, amados. Precisamos ter uma vida voltada diante do Senhor em arrependimento. Quando nós vamos orar, nós temos que simplesmente parar de chegar diante de Deus e simplesmente olhar as nossas circunstâncias, olhar as nossas necessidades, mas nós temos que nos apresentar diante de Deus como pecadores que somos, como miseráveis que somos. Porque muitas vezes achamos que o fato de estarmos ali dentro da igreja somos melhor do que os outros que estão lá fora. Queridos, nós somos pecadores. Hoje nós estamos aqui para trazer essa palavra para você. Nós somos pecadores e precisamos nos apresentar diante de Deus. Porque quanto mais a luz de Deus entra na nossa vida, mais nós percebemos quantas trevas que havia dentro de mim. Sabe? Então é necessário isso. E tem que ser pedido para o Senhor. Senhor, faz isso. Entra, porque se a luz de Deus começar a entrar dentro de mim, eu vou perceber essa escuridão e assim vou me voltar a esse arrependimento. E quando eu me volto a esse arrependimento, o que acontece? A presença de Deus vem sobre a minha vida. A vida, né? A vida de Deus vem sobre mim. Exatamente isso. E isso vai produzir esse avivamento, porque eu vou estar saindo deste lugar de trevas. Como diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu saio desse estado de morte, porque a vida de Deus vai entrar dentro de mim. Amém? Falei bastante, hein? Ai, Jesus. Esse texto, né? Esse capítulo aqui de Efésios, né? Ele é muito rico, né? E eu olho para esses versículos primeiros aqui, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, ele está dizendo, nós devemos ser imitadores de Deus.
andar como filhos amados, andar em amor. E como é que nós vamos andar em amor se nós olhamos para os nossos irmãos e os condenamos, né? Reprovamos, acusamos, não fazemos nada para servi-los? Isso é viver em amor? Ele diz que andar em amor como também Cristo os amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus se ofereceu, ele se ofertou em nosso favor. E isso nos remete a também nos doarmos e nos ofertarmos pelos nossos irmãos, a servi-los em amor. Esse amor, essa chama, isso deve começar a ser buscado através de nós, para que essa chama, pelo amor, pelos nossos irmãos, comece a arder nas nossas vidas. Porque se não houver amor no nosso coração, nós não vamos servi-los, nós não vamos fazer nada sem que no nosso íntimo a gente busque ou procure um retorno. Por mais que nós não venhamos a admitir, mas no íntimo do nosso ser, nós sempre queremos algo em retorno. E o texto continua dizendo, mas a impudicície, ou seja, a imoralidade, a desonestidade, né? E toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós achamos que está tudo certo. E quando nós falamos sobre isso, olha quanta necessidade de arrependimento nós precisamos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o quanto nós precisamos nos arrepender, de participarmos destas conversações torpes, né? De coisas que não edificam a nossa vida. E muitas vezes nós não está tudo certo, está tudo ok. E eu vou mais... Não tem problema. Não tem problema. Não faz mal. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados e andar como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quantas vezes nós entramos em concordância, né, com aqueles que estão em trevas, e essas trevas também estão em áreas das nossas vidas. É isso que nós estamos nos referindo. Nós somos filhos de Deus, nós conhecemos o Senhor, mas existem áreas que estão mortas nas nossas vidas, e por estarem mortas, nós não experimentamos o avivamento em nós mesmos. Quando o avivamento ele tem que começar nas nossas vidas. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Gente, essa parte dá medo, hein? Dá medo. Olha o que ele diz, e o que se faz em oculto, e uma das coisas que a gente estava comentando sobre esse texto, ele não está sendo falado para as pessoas de fora. Ele está sendo falado
Para a igreja, para as pessoas de dentro. Então, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Queridos, nós precisamos aprender a nos olhar para dentro de nós. Sabe? O que temos feito fora da luz? O que temos feito nas trevas? Escondido? Porque quando nós pedimos para o Senhor trazer luz, vem para fora. Eu sempre imagino isso, né? A gente entrando num ambiente escuro, com a luz apagada. Quando eu entro nesse ambiente, eu não enxergo. Então, se eu estiver procurando algo num lugar com a luz apagada, eu não vou ter clareza. Mas no momento que eu acendo a luz, eu começo a enxergar. E aí eu começo a ver aquilo que está bagunçado, aquilo que está fora do lugar, aquilo que está sujo. E por isso, esse texto está falando aqui das trevas. Porque tem coisas, se a luz de Deus não está dentro de mim, eu estou praticando as coisas das trevas. 13. Vou ler o 13 aqui, ó. Mas todas as coisas, quando... não dá para enxergar daqui. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta ilumina. É luz. Exatamente. A luz traz para fora. Então, querido, você precisa ter coragem para orar isso, hein? Ontem nós oramos isso, né? Verdade. Nós oramos isso. Pedindo para o Senhor, Senhor, entra na nossa vida, entra na nossa treva, sabe? E traz luz, para que possa vir para fora realmente aquilo que ainda está em oculto. Você sabe que para o Senhor, luz e trevas é a mesma coisa. Porque o Senhor resplandece em meio às trevas. A palavra nos confronta e a palavra vem e traz claridade. A gente é que acha na verdade, a nossa treva, ela acaba sendo luz para nós, sabe? A gente acha que tá tudo certo, mas na verdade é porque nós não estamos enxergando. Esse texto aqui, só para complementar, meu amor, esse texto ali, ó, no verso 14, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem uma outra versão que diz, e Cristo te esclarecerá. Quando a luz entra, traz claridade e traz esclarecimento. Nós começamos a entender, receber a direção do Senhor pela qual nós devemos andar. E esse tempo é um tempo que Deus está nos direcionando. Direcionando como igreja. Sabe? A nós olharmos. Mas olharmos para nós mesmos. Não exatamente. Para os nossos irmãos, olhar para nós. Não eu olhando para mim, cada um olhando para si ela. E se arrependendo. Porque, primeiramente, isso precisa acontecer. Para que depois, como corpo, nós possamos nos arrepender coletivamente. Mas eu primeiro preciso enxergar a treva que há em mim. E sempre tem, amados. Sempre tem. A gente se surpreende. Cada vez que a gente vai diante do Senhor e começa a pedir essa luz, Jesus amado, Ele sempre traz algo e nos mostra os nossos erros, as nossas falhas. Coisas que fazemos em oculto, onde o só referir é vergonha. Exatamente. E entendam que não é viver uma vida um pecado no sentido que a gente traz ali, na idolatria, nas áreas sexuais. Mas é naquilo que está no íntimo. É no íntimo, sabe? Então você pode pensar, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é isso, amado, é muito mais do que isso. São as intenções do nosso coração. Tem um ditado que a minha avó falava muito, né? De boa intenção o inferno está cheio. E é mais ou menos isso, entendeu? É a intenção do nosso coração. Porque muitas vezes fizemos as coisas, mas a intenção do nosso coração, ela não é pura. E aí é que precisa
Porque às vezes nem nós enxergamos que aquilo não é puro. A gente está fazendo, mas essa treva que está lá dentro de nós, a escuridão, nos leva a agir desse jeito. E a gente nem acha errado, porque a gente não pede para a luz do Senhor entrar, né? E trazer a claridade. Exatamente. Iluminar aquilo que está escuro na nossa vida. Então tem que ser pedido, amado. Sabe? Pede para o Senhor. E aí você entra no arrependimento. Enxerga essa treva e leva isso para o Senhor. Senhor, eu me arrependo. Porque a intenção do meu coração naquele ato, naquele momento, ela não era para glorificar o teu nome. Ela não era para abençoar o meu irmão. Ela era para mim, ou era ela para o meu próprio benefício. E é dessa maneira que nós precisamos começar a fazer essa sondagem, queridos. Vocês estão entendendo aí? Diz amém aí, para a gente saber se vocês estão entendendo. Eu acredito. A gente sabe que é um assunto mais pesado, né? Todos estão compreendendo. A gente gosta de vir aqui e ser abençoado e receber uma palavra de ânimo. Mas isso também é uma palavra. Isso é uma palavra que transforma a nossa vida, que muda e que nos traz destino. Né? E saibam que antes nós estamos falando, trazendo, né? Para vocês, primeiramente Deus tem falado conosco, né? Deus tem trabalhado na nossa vida e como isso tem sido gratificante, né? Podermos ser confrontados por Deus, pela sua palavra. Amém, queridos? Amém? Nós vamos orar então? Amém. Senão nós vamos passar uma que venha avivamento, amor. Que venha o avivamento. Amém. Através desse arrependimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês que entraram por último aí, não citamos o nome de vocês, mas sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aí conosco. Você que tem um pedido de oração aí, manda aí para nós aí no pontinho de interrogação, clica ali, manda o teu pedido de oração e nós já vamos estar abrindo ali a caixinha, vamos estar orando. Vamos orar então em cima desta palavra. Você quer orar, amor? Posso orar? Pode orar. Glória a Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos nesta noite, Senhor, em primeiro lugar, nos arrepender, Senhor, porque quantas vezes, Senhor, nós chegamos na Tua presença, Pai, clamando por avivamento, Senhor, para que o Senhor traga avivamento, para que a igreja entre em um avivamento, em um mover, em uma onda, assim como foi colocado através da pastora Simone. Pai, quantas vezes nós oramos por isto, nós almejamos isto, mas nós não fazemos por merecer isto nas nossas próprias vidas. E nesta noite, Senhor, nós queremos trazer, Pai, ó Deus, através do confronto da Tua palavra para com a minha vida, Senhor, ó Deus, ser confrontado, Senhor, e levado ao arrependimento, Senhor, que eu possa, Senhor amado, me arrepender, Senhor, na mesma medida a qual eu quero e almejo um avivamento para a minha vida, Senhor. Que eu possa me quebrantar na Tua presença, Senhor. Ah, Pai, que eu venha me arrepender, Senhor, das coisas erradas, Senhor, que muitas vezes elas são feitas em oculto, mas o só referir se torna vergonhoso para as nossas vidas, Pai. Deus, quantas vezes nós olhamos para a vida dos nossos irmãos, nós achamos, Senhor amado, que eles estão praticando algo errado, que estão fazendo algo errado, mas não olhamos para dentro de nós, não enxergamos dentro de nós, porque há trevas nas nossas vidas, porque há morte nas nossas vidas, em áreas das nossas vidas que estão mortas, e por isso o avivamento não chega. Hoje nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos, Paizinho querido, que a Tua palavra, Senhor, ela venha nos santificar, ela venha nos purificar, ela venha nos limpar, Senhor, de toda sorte de imundície, de toda impudicice, Senhor, que há, de toda a imoralidade, de toda a desonestidade, de toda a indecência, Senhor, de todas as palavras vãs e torpes, Senhor, que muitas vezes nós proferimos, Senhor,
Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Senhor, porque quantas vezes em pensamento, Senhor, nós amaldiçoamos, nós condenamos, nós julgamos os nossos irmãos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando a tua palavra diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e que devemos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Pai, em nome de Jesus, desperta, Senhor, esse amor na minha vida, Pai. Desperta, Senhor, esta chama de amor pelos meus irmãos, onde eu esteja disposto, Senhor, a me entregar por eles, a servi-los em amor, sem exigir nada em troca, sem mesmo pensar, Senhor, em que eles têm algo para me beneficiar. Ah, Paizinho amado, eu olho para a minha vida, Senhor, nesta noite, e eu peço, Senhor, que a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, ela penetre, Senhor, na minha vida, Pai. Que ela entre, Senhor, no meu ser, no âmago da minha alma, Senhor, no âmago do meu ser, Senhor, para trazer claridade àquilo que está escuro, àquilo que está obscurecido pelo pecado, Senhor, pelas trevas, pela morte. Pois a Tua palavra nos garante que para o Senhor, luz e trevas são as mesmas coisas, pois o Senhor resplandece em meio à escuridão, pois que o Teu Espírito Santo entre na minha vida, Senhor, oh Deus, com esta luz, a luz da Tua glória, Senhor, para tirar, Senhor amado, toda a obscuridade, tudo aquilo que enegrece o meu ser, Senhor, aquilo que é trevas, aquilo que é morte, que possa ser tocado pela Tua luz, para que eu seja vivificado e para que o avivamento comece em mim, assim como diz na Tua palavra: desperta, ó Tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará e Cristo te esclarecerá. Ah, Senhor, quantas coisas estão em oculto, pois que o Senhor venha nos esclarecer e venha nos orientar e venha nos direcionar, em nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão conosco nesta live. Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor, Senhor, flua através da minha vida, Senhor, através da vida da pastora Simone, Teu amor flua através de nós, comece a penetrar no coração daqueles que estão nos acompanhando através dessa live. Pai, nós não estamos aqui para pré-julgá-los, para trazermos um julgamento, mas estamos aqui para junto meditarmos na Tua palavra, pois a Tua palavra, Senhor, que penetra nas nossas vidas, é ela que sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas Tuas veredas, pois as Tuas veredas são retas, são justas. Ah, Senhor, são caminhos aplainados. Glória ao Teu nome, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, pois é ela, Senhor, que nos instrui, é ela, Senhor, que nos confronta, é ela, Senhor amado, que penetra nas nossas vidas e vai nos limpando de dentro para fora. Assim eu oro, Senhor, assim eu já Te agradeço, no nome de Jesus, para o louvor da Tua glória.